Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouco de um conto que eu li que me impressionou um pouco. Foi esse conto aqui do Lima Barreto, A Biblioteca. Pois é, conta a história de um cara que é um pai de família, né? Que ele veio de uma família nobre na época da monarquia, quando o Brasil era monarquia, né? Uma família nobre, intelectual, que vivia numa casa grande, né, com escravos, com objetos de valor, né, e com uma biblioteca com vários livros, né, porque daquela época elas tinham uma cultura erudita, né, erudita, de aprender latim profundamente, essas coisas assim. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, quando ele cresceu, e aí veio a República, aí veio as mudanças históricas e sociais. Aí, por exemplo, aí na República tinha um outro tipo de pensamento, um pensamento mais burocrático, né? As pessoas começaram a almejar a ter um bom emprego. Então, eles visavam isso, eles queriam estudar para ter um emprego, para ter uma profissão, né? É o pragmatismo, né, que surgiu na República e tal, e que foi um pouco para o escanteio esse pensamento erudito, né? Então, o que aconteceu? Ele foi vendo os objetos, né, de valor, né, o casarão indo embora, né, enfim, porque com o tempo. Mas só que ele conservou a biblioteca, né, com os livros. Mas ele próprio não conseguia compreender os livros, né, do avô e do pai. Então, o que aconteceu? Ele guardou os livros, né, a biblioteca, para quê? Para os filhos, né? Porque os filhos, ele pensou assim, não, os meus filhos vão ler o acervo da biblioteca e vão glorificar o pai e o avô. Na realidade, a biblioteca para ele representava uma lembrança afetiva dos tempos áureos, né, em que ele vivia, né, no casarão, quando tinha os escravos, aquela coisa né, do avô lendo o livro e tal. Então, o livro para ele, na prática, né, não representava nada. O livro era uma lembrança de uma época que se foi. Mas aí, com o tempo, os filhos seguiram esse caminho pragmático. Não, eu quero estudar para ter um bom emprego e ponto, constituir família, viver bem, né? Não quiseram seguir essa erudição, e aí ele foi guardando esses livros, e ele viu que os filhos não queriam, e aí ele foi, né, entrando numa melancolia muito grande, numa tristeza muito grande, porque ninguém quis seguir os passos do avô, né? Do avô e o bisavô, né? No caso, o avô dele e o pai dele, né? Enfim, então ele vai e destrói os livros, queima os livros. Aí eu pensei assim, por que ele não mandou para uma biblioteca pública e tal, né? Mas aí eu pensei assim, talvez ele acha que ninguém está à altura daqueles livros, né? Que ninguém vai entender aqueles livros. Então ele resolve destruir como forma de proteção, né? De proteger
a lembrança, né, a erudição do pai e do avô, né? Foi isso que eu entendi, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu li esse conto, eu pensei assim, poxa, às vezes eu tenho tantos, eu tenho, não muitos livros não, mas assim, eu tenho livros que eu comprei e que ainda não li. Será que eu vou ter tempo de lê-los e de compreendê-los, né? Eu fico com esse receio também. Eu fico, e aí pô, e agora? O que eu vou fazer? Né? Porque às vezes é tão complicado, você vive assim, porque o mundo contemporâneo é de tanta velocidade e tal, que às vezes eu fico cansado de tanta informação assim que eu recebo, né? E, e às vezes eu fico cansado realmente de ler assim, né? Os livros, né? Aí eu fiquei preocupado, né, de isso acontecer, mas eu com certeza eu vou doar os meus livros para a biblioteca, não vou queimá-los, né? Porque o legal é dividir o conhecimento, né? O conhecimento para todos. O conhecimento não é privilégio de certas pessoas, e sim para todos. Enfim, eu achei muito interessante esse conto, faz uma reflexão, né, sobre o tempo, a decadência, né, e as mudanças de valores. Eu tive essa interpretação, lógico que outras pessoas tiveram outros olhares, mas enfim, é isso que eu queria mostrar para vocês, para fazer essa reflexão entre o tempo, o tempo, a decadência, né? E que às vezes a gente fica preso a certas lembranças e não vê as mudanças, né? Mas também a gente não pode começar do novo sempre, sempre, sempre. O passado é até importante para compreender o futuro, né? Então, é isso.